para fazer a última intervenção relativamente à questão eleitoral, eu tive acesso a uma informação que dos 17 comissários indicados pelos partidos políticos que representam a CNE, e naturalmente o MPLA com 9 elementos, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que é o senhor Manico, designou apenas 5 comissários que participaram no lançamento das atas simples, ou seja, aqueles comissários que, da sua conveniência, que conhecem o esquema da fraude, são esses que foram designados para estar na sala onde estavam a ser lançadas as últimas atas sínteses que eles fabricaram. E os 12 estavam fora. E quando tentaram fazer alguma reclamação, foram ameaçados de pesarem sobre eles portanto, medidas disciplinares. Logo, temos que entender aqui, aquilo que sempre afirmamos aqui. As instituições de Estado em Angola não trabalham para o Estado, trabalham por um partido que sequestrou o Estado, que é o MPLA. Daí, temos aqui um grande dilema. A TPA, que eu disse que não precisamos assistir, tem sido o canal onde se tem legitimado as fraudes eleitorais. Se analisarem, desde 1992, eleições de 2008, 2012, 2017, agora 2022 também, sempre que há eleições e no limiar das eleições, o MPLA aparece com uma sondagem e depois convoca doutores formados em, portanto, porém, contudo, no que tange, todavia, esses elementos vão trazer a narrativa de que a UNITA falhou ali, a UNITA falhou ali. Por exemplo, neste ano, a narrativa fraudulentária do MPLA trouxe a seguinte abordagem. Se notarem, na pista eleitoral que o MPLA criou para fraudulentar as eleições, fez aqui uma jogada que poucos perceberam. O que a UNITA fez? Aliás, o MPLA fez com o apoio da Indra e da CNE. Como tradicionalmente, no sul de Angola, o voto da UNITA era étnico ou cultural, por ter sido a parte onde é que a base da militância da UNITA, a fundação da UNITA estava no sul, a UNITA sempre passou-se a ideia que a UNITA ganhava sempre no sul, porque a UNITA era tribalista, a UNITA só aceitava sulanos. Hoje, como a UNITA abriu-se e aderiu à Frente Patriótica, então, quando se foi apresentar a candidatura da UNITA no Tribunal Constitucional, o SINS, o Serviço de Inteligência e Segurança de Estado, Inteligência e Segurança de Estado, do Estado angolano, que está ao serviço do MPLA, o próprio MPLA, criaram militantes fictícios do MPLA, em que foram manifestar-se a 10 metros do Tribunal Constitucional, mesmo no artigo 47 da Constituição da República não estabelecer que se possa manifestar de frente aos órgãos de soberania. Entretanto, na distribuição fraudulentária dos votos agora, como criou-se aquela onda de alguns militantes descontentes com a UNITA, por ter aderido à Frente Patriótica, onde inseriu o projeto para já servir a Angola, o Bloco Democrático, então o MPLA fez a trapaçada seguinte, deu vitória à UNITA no norte, nomeadamente nas províncias de Zaire e Cabinda, para fazer parecer que a UNITA perdeu no sul porque mexeu a sua base identitária. Ou seja, a UNITA, ao ter incluído elementos na Frente Patriótica, trazido o Abel Chivucovuco e sociedade civil, tudo então uma logo psicológica. Pois beliscou a sua base de militância tradicional que é no sul de Angola, quando na verdade é um jogo de engenharia eleitoral e fraudulentária que o MPLA cria. Por isso, eu quero aqui dizer o seguinte, para terminar a minha intervenção. É um contrassenso ou paradoxo analítico e crítico esperarmos que a CNE que nos traga dados que dão vitória à UNITA. É um paradoxo substancial que o Tribunal Constitucional, liderado pela senhora Laurinda Cardoso, que é membro do MPLA, embora ter suspenso a militância político-partidante do ponto de vista jurídico-administrativo, mas na consciência ainda é militante do MPLA, é que vai resolver os diferentes eleitorais, portanto, que estão a decorrer agora. Na CNE, o Manico que está ali
Primeiro, na lei 36/11, de 21 de dezembro, que era a lei orgânica sobre eleições gerais, estabelecia que ninguém podia exercer altos cargos na Comissão Nacional Eleitoral, ou municipal, ou provincial eleitoral, com mais de 2 mandatos. E o Manico exerce mandato na CNE, inspirado. Eu tenho acesso ao concurso onde o Manico foi eleito. Participou lá o Dr. Santos Agostinho, ok? Com quem ele participou no concurso. E eu tenho aqui na minha casa, onde estou a falar, está comigo, na minha casa, esses procedimentos do concurso. O Manico não era doutor, e no concurso exigia que fosse doutor. O Manico não tinha sido passado naquilo que é a avaliação de desempenho feito pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, que avalia o desempenho dos magistrados. O Manico não tinha ainda, não tinha. O Manico está rolado a crimes dolosos ao Estado. Nas eleições de 2012, o Manico gastou só de catering mais de 1 bilhão de kwanzas. Quando a Indra já tinha fornecido computadores para a CNE, o Manico gastou mais de 15 milhões de kwanzas para comprar novos computadores. O Manico, quando a Unitel, em 2012, ofereceu telefones para o processo eleitoral, o Manico gastou aproximadamente 30 milhões de kwanzas para comprar, portanto, telefones e deu à sua namorada. A empresa que fornecia comida na CNE era da sua cunhada, a sua mulher. E a auditoria financeira feita pelo Dr. André Silva, que era o antigo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, demonstrou que o Manico tem crimes. E nessa altura estamos a falar, o nosso presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem documentos criminosos arquivados na PGR. Então o Manico está ali com sentimento de gratidão ao regime. Por isso, eu costumo dizer, nós não podemos, é muita ingenuidade política, esperarmos que Manico criminoso, a senhora Laurinda Cardoso, que está a dirigir nessa altura o Tribunal Constitucional, fez uma denúncia na na televisão portuguesa em Angola, onde ele faz branqueamento de capitais. Agora que estou a falar convosco, a senhora Laurinda Cardoso, que é presidente do Tribunal Constitucional, tem 50 milhões de euros cativados em Portugal. Quando ela era diretora do gabinete jurídico do Ministério da Administração e Território, na altura quem era o ministro era o Brumito de Souza, o atual vice-presidente, ela assinou um contrato para que o seu marido, que é o dono da Anteros Construções, construísse um centro logístico no IGE. Joaquim, Luís, tem centro logístico no IGE? Tem no Legás? Não tem. Então, essa senhora está envolvida em crime. Quando nós tivemos embargo de dólar a partir de 2012 para diante, havia uma empresa que era a Rochefram em Angola. Essa empresa Rochefram, ok? Essa empresa Rochefram era patrocinada por talibãs, por elementos do Estado Islâmico. Uma das séries de dólar vendida em Angola foi descoberta entre a Turquia e a Síria. E nós sofremos embargo de dólar. Quem era a testa de ferro dessas empresas, com o doutor Rui Ferreira, que era antigo presidente do Tribunal Constitucional, era a senhora Laurinda Cardoso. Portanto, é uma senhora que está com crimes internacionais. E essa senhora está a dirigir o nosso Tribunal Constitucional. Portanto, o João Lourenço nomeou essas pessoas criminosas para o sentimento de gratidão. Então, é um contrassenso que nós esperemos que essas pessoas digam a verdade eleitoral. Não vão dizer, porque elas estão lá nesses cargos, estão presos. Por isso, nós temos que apelar à UNITA no sentido de despoletar mecanismos legais, primeiro internamente, para cumprir apenas formalidade, a fim de que a sua reclamação tenha cunho internacional. Porque se não o fizer internamente, mesmo só para cumprir formalidade, naturalmente vai parecer introsmissão. E nós sabemos que no direito internacional impera o princípio da soberania, não é? Cada país é independente. E logo, só se pode recorrer às instituições internacionais se efetivamente esgotarmos recursos internos. E nós, o povo, para terminar mesmo, apelo calma, serenidade. Nós...